Daniela. Boa tarde. O governador vai reduzir a quantidade de pessoas em eventos, Daniela? É isso aí, Pablo, ao vivo aqui com o governador da Bahia, Rui Costa. Muito obrigada por falar com a gente, governador. Eu sei que o senhor estava na reunião, está aqui dando entrevistas, tem muito trabalho ainda pela frente. A notícia de hoje é em relação à redução, do número de pessoas nos eventos, que passou de 5, vai ser agora 3.000 pessoas. E a pergunta é o seguinte, governador, há possibilidade de Salvador e a Bahia não ter nenhum carnaval privado? Boa tarde. Boa tarde. Nós resolvemos tomar essa decisão de reduzir de 5 para 3.000, em função da explosão de novos casos de Covid. No dia de hoje, mesmo com o final de semana que tem uma subnotificação, nós estamos com 4.400 casos. Então a expectativa é que ao longo da semana esse número, infelizmente, aumente. E um pré-colapso no sistema de atendimento de emergência. As UPAs, postos de saúde e emergências dos hospitais estaduais lotadas, seja com pessoas com Covid, seja com H3N2, a gripe. Então, esses dois públicos se misturam nas emergências, nas unidades básicas de saúde, o que aumenta ainda mais a contaminação. Quem está com gripe contamina quem está com Covid, contamina quem está com gripe, enfim, e aumenta muito a contaminação. E, infelizmente, nós tivemos muitos eventos, a maioria, que as pessoas não cumpriram o decreto e não exigiram a vacinação. E aí nós fomos obrigados a tomar essa redução, reduzindo a 3.000 e no máximo 50% da capacidade local. E vai no decreto também a exigência que bares e restaurantes passem a exigir o atestado de vacinação para ingresso nesses ambientes. Inclusive, governador, muitos eventos, como o senhor bem falou, não cumpriram isso. O senhor até citou um termo que está parecendo que é um liberou geral que está acontecendo nas festas, né? Infelizmente, as pessoas achavam que o vírus já tinha ido embora. E agora ele volta com toda a força, não só no Brasil, não só na Bahia, em vários países europeus. E eu quero aproveitar a audiência de vocês para fazer um apelo a você que não tomou a vacina, a você que só tomou a primeira dose. Por favor, vá se vacinar. A vacina é capaz de conter o avanço do vírus, é capaz de salvar vidas. Nós temos 1.400.000 pessoas que foram tomar a primeira dose, mas não retornaram para tomar a segunda. Portanto, elas não estão protegidas. E mais um tanto que não foram tomar nenhuma das doses. Eu gosto de citar um exemplo recente que eu tive aqui na região Nordeste, e fui visitar uma cidade, fazer um evento, e pousei na cidade de Cipó. Quando eu saí do avião, fui entrar no carro, uma senhora bem idosa, uma avó, estava ao lado do netinho de 6 anos, e aí me pediu para tirar a foto. Eu tirei, alguém que estava próximo e disse: ó, governador, ela acabou de perder o filho. Eu perguntei a ela: seu filho tinha quantos anos? Ela disse: 39 anos, governador. Esse aqui é o filhinho dele. Ele criava o filho e agora quem vai criar sou eu, porque ele morreu. E eu perguntei: ele não tinha tomado vacina? Não, ele foi um dia no posto de saúde, a vacina tinha acabado, ele não voltou mais para tomar a vacina. Não voltou e não voltará mais. E, infelizmente, aquela criança que sonhava e desejava crescer com o pai criando ele, compartilhando a vida com o pai, já não tem o pai mais e vai precisar da avó criar ele para o resto da vida. Portanto, isso é desnecessário, absolutamente desnecessário. Veio um sofrimento de uma mãe que perde o filho e de uma criança que perde o pai, se podia ter tomado as 2 doses de vacina e está aí criando o seu filho. Então, por favor, por sua família, por seu filho, por sua mãe, por os seus entes queridos, vá se vacinar, tome a segunda dose, tome a primeira. Vamos nos proteger, depende de cada um de nós. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente se livra desse vírus o mais rápido possível. Aí o apelo do governador da Bahia, Rui Costa, que estava aí trabalhando duro no sul da Bahia em relação às chuvas, agora volta para poder fazer essa reunião, preocupado em salvar vidas, claro. Enquanto o senhor está preocupado em salvar vidas, o senhor bem falou, estamos com mais de 4.000 casos ativos, e isso casos que foram notificados. Em dezembro, era pouco mais de 2.000 casos. Então, em menos de um mês, basicamente, o número mais do que dobrou. Então, tem pessoas que estão preocupadas, governador, em comprar ingresso para a festa em fevereiro, no Carnaval. O que é que o senhor tem a dizer a essas pessoas, então? Olha, eu digo que sem saúde, sem vida, não terá Carnaval. Então, não adianta essa preocupação de comprar o ingresso da festa, se você não sabe se você vai estar vivo, se um parente seu vai estar vivo, ou se um filho, se um pai, se uma avó vai estar na UTI. Acho pouco provável que você tenha ânimo para ir para uma festa de Carnaval se você tiver um filho internado numa emergência, se tiver o pai numa UTI. Então, não existe alegria, não existe festa com algum ente querido doente internado. Então, nós estamos com uma verdadeira explosão de casos.
o número de UTIs, não só de Covid, mas de H3N2, aumentou muito. Temos tido morte da gripe também, do H3N2, além de um grande número de demanda de UTI. Então, é preciso que todo mundo se cuide. Não existe ainda vacina para H3N2, mas existe vacina para Covid. Então, por favor, fica esse apelo. É o que você pode fazer, é o que nós podemos fazer para resolver esse problema da pandemia. O governador Murilo está lá no estúdio, ele tem uma pergunta. Pois não, Murilo? Ô Dani, na verdade eu queria saber do governador, porque assim, hoje ele decretou 3 mil pessoas, é difícil, não é? Como vai acontecer essa fiscalização, já que muitas pessoas dizem que os responsáveis não cobram o passaporte? Outro detalhe, a gente está falando de carnaval. Caso a situação piore, porque nós estamos vendo aí os números do Natal, do Réveillon, com o carnaval possivelmente os números aumentam, mesmo carnavais nesses formatos. O governador já pensa, porque em todo o evento, no entorno, vai ter gente. Como a Polícia Militar vai trabalhar para conter essas aglomerações? O prefeito já conversou com a gente, dizendo que já está estudando isso. E outra coisa, se for para não ter carnaval, ele vai bater o martelo, mesmo sabendo que grandes empresários, que todos querem que a festa aconteça, vai decretar mesmo e não vai ter? Olha, a pergunta de Murilo, na verdade, foram 3, né? Foi um combo de perguntas e é o que o pessoal de casa também quer saber. A primeira pergunta que ele fez, governador, foi em relação à fiscalização, né? Já que o senhor reduziu o público aí de 5 para 3 mil, muitos eventos não estão exigindo aí a carteira da vacinação. Como é que o senhor pensa em fazer essa fiscalização? Como é que a Polícia Militar também vai atuar para evitar aglomerações? E a outra pergunta foi a seguinte, há a possibilidade de cancelamento de festas, mesmo que privadas, no período do carnaval, porque depois dos festejos, né, de final de ano, os casos aumentaram. Então, possivelmente, se tiverem essas festas de carnaval, mesmo carnaval privado, carnaval indoor, os casos também podem aumentar. Então, há essa possibilidade de suspender tudo? Olha, primeiro sobre a fiscalização. O Estado não tem a capilaridade para fazer isso em tantas festas que acontecem sozinho. São muitos eventos de casamentos, de aniversários, shows, com vários títulos, várias motivações, e nós dependemos muito desse amparo do município. O que nós estamos apelando para que o município, cada município da Bahia, aumente a fiscalização, a PM dará o apoio, e nós, inclusive, a partir de hoje, vamos divulgar a lista dos municípios com menor taxa de vacinação. Vamos todo dia divulgar para a imprensa os 40 municípios com menor taxa de vacinação, para estimular e chamar a atenção da população desses municípios da necessidade deles se vacinarem. E sobre o carnaval, como eu disse antes, tudo dependerá da contaminação. Hoje, qualquer evento, mesmo esportivo em estádio, está limitado a 3 mil pessoas. Se os números continuarem crescendo, esse número poderá ser reduzido ou ir a zero, a depender da situação e da gravidade da situação. Se todos nós atuarmos juntos, fizermos um mutirão pela vida e pela saúde, a gente pode voltar à normalidade, voltar a ter shows, ter eventos. Tudo depende desses somatórios de esforços, inclusive dos organizadores de festas, que, infelizmente, com as devidas ressalvas e das exceções, a grande maioria dos eventos que aconteceram na Bahia não foi exigido a vacinação como estava no decreto. Infelizmente, são inúmeros testemunhos, filmes, vídeos de pessoas que foram a essas festas e que entravam sem nenhum tipo de exigência ou de comprovação de vacinação. Por isso, é preciso que todos nós, Estado, município e o próprio organizador da festa passe a exigir para diminuir o contágio entre as pessoas. Governador, eu queria que o senhor falasse brevemente como é que foi essa entrevista, quem participou e como é que o senhor faz para lidar com a pressão de grandes empresários aí do entretenimento. Olha, da reunião participaram o Procurador-Geral do Estado, a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Casa Civil. Olha, eu, desde o início da pandemia, a minha cabeça é muito tranquila. A prioridade é a vida das pessoas. Eu me comporto como um pai ou como uma mãe que tem que cuidar dos seus filhos. Na função de governador, você é pai e mãe dos filhos da Bahia. Então, eu tomo decisão como um pai toma decisão. Então, a função principal é proteger a vida das pessoas. E eu sinto muito, eu gostaria de ter tido, desde outubro, quando a gente começou a ter festa, um engajamento, um comprometimento dos organizadores das festas
para que só entrasse nessas festas pessoas vacinadas. Infelizmente, alguns acham que aquela é a última festa que ele vai fazer. Ao invés de raciocinar, esta é a primeira festa de muitas que eu vou fazer, raciocina como se ali fosse a última e vale tudo e liberou geral. E não pode ser assim. Eu cito o exemplo, em novembro eu estive no exterior, eu estive na Europa. Para entrar num restaurante, para me alimentar, ou em muitos lugares, eu tinha que apresentar o atestado de vacinação. E em alguns lugares era até mais rigoroso, eu tinha que apresentar o PCR com a validade máxima de 72 horas. Esse dono do restaurante lá na Europa, ele não estava cuidando da minha saúde, ele estava cuidando da saúde do negócio dele. Porque se eu entrasse contaminado no restaurante, eu ia contaminar os clientes dele todos, e no outro dia, na outra semana, ele não ia ter aqueles clientes para ele atender. Então, ele estava cuidando, acima de tudo, do negócio dele. Então, eu faço o apelo aí aos donos de empresas que organizam as festas, cuide do negócio de vocês. Além de cuidar da saúde da população, se você restringe o acesso a pessoas vacinadas, você está cuidando também do seu negócio. É o que não fizeram até aqui, infelizmente. No caso, esse novo decreto, que tem validade de 15 dias, né, governador, me corrija se eu estiver errada, os bares e restaurantes vão ter que exigir também a carteirinha da vacinação, mas não tem limite de público nesses locais, né? Exatamente. Bares e restaurantes não têm limite de público, mas nós estamos botando a exigência da vacinação. E eu faço um apelo para você que é dono de restaurante, dono de bar. Você quer continuar funcionando, não quer ter interrupção? Eu também não quero, você não quer, nós não queremos. Mas exija, para entrar, para almoçar no seu restaurante, que a pessoa apresente a carteira de vacinação. Com isso, você terá seus trabalhadores saudáveis e terá também seus clientes saudáveis, podendo funcionar o tempo todo. E, eventualmente, só não entra quem não foi vacinado, e assim a gente conseguirá que mais pessoas cumpram o seu dever cívico de se vacinar e cuidar da saúde de todos. Sim, governador Pablo Reis está no estúdio também, ele quer fazer uma pergunta. Pois não, Pablo? Obrigado, Daniela. O governador acabou de falar que age no exercício do poder como um pai para os baianos. Ele tem as filhas dele pequenas. Eu queria saber dele a opinião sobre vacinação para crianças. Ainda não começamos no estado da Bahia. O que é que está faltando para a gente começar? E ele vai levar as filhas para serem vacinadas? Pablo Reis está voltando aí ao assunto da vacinação em crianças, que está tão em alta, né? Estão se discutindo bastante. O senhor comentou que cuida dos baianos se colocando na posição de pai. Ele lembrou que você tem 2 filhas pequenas. O que o senhor acha da vacinação contra a Covid em crianças e o que está faltando para essa vacinação começar aqui na Bahia? Olha, falta a vacina chegar, falta o Ministério autorizar. Infelizmente, o Brasil e o presidente da República, desde o início, criou essa polêmica com a saúde, com a vacina. O mundo inteiro ratificou, cientistas de todos os países do mundo ratificaram as vacinas e não tem por que a gente temer. Então, mas nesse exato momento, meu foco maior, minha preocupação maior nem é esse debate da vacina nas crianças, e sim garantir, infelizmente, 2,5 milhões de baianos que estão atrasados na vacinação. Pessoas acima de 12 anos de idade e que não tomaram a vacina ou a primeira dose, ou não tomaram a segunda, ou não tomaram a terceira dose. Então, meu apelo, meu foco nesse momento é para reforçar o apelo para você se vacinar, você ir lá tomar a segunda dose. Nada justifica você não ter ido tomar a segunda dose. Vá lá, faça a sua parte, proteja seus filhos, seus pais, seus avós, proteja a sociedade. Se você é um comerciante, entre nessa corrente, na corrente da vida, do bem e da defesa da atividade econômica, que é o que nós precisamos nesse momento. Governador, a gente tem, né, variante da Covid, do coronavírus, que é a Ômicron, e temos também que lidar, como o senhor já lembrou aqui, com casos de gripe. As emergências, elas estão tendo mais demandas de pessoas que estão gripadas do que de pessoas com Covid? Como é que está a situação das emergências nos hospitais? Olha, hoje a situação, eu diria que as pessoas chegam com febre, chegam com garganta, com sintomas, e elas não sabem se é o H3N2 ou se é a Covid. Então, a demanda aumentou muito de exames do LACEN e de laboratórios privados também. Aumentou tanto que alguns hospitais privados pararam até de fazer o teste, porque eles já não conseguem responder à demanda. Aumentou muito a presença, inclusive, dos hospitais particulares nas emergências. Então, as duas coisas cresceram bastante, mas eu diria que a H3N2 cresceu até um pouco mais, tanto em demanda de leitos de UTI,
como nas emergências. O problema é que chega todo esse público juntos nas emergências, as emergências estão lotadas e até fazer o teste você não consegue saber se é H3N2 ou se é Covid. O problema é que esse público todo está junto e misturado nas recepções dessas emergências, o que vai aumentando o contágio e a contaminação, não só para quem chega, mas para os profissionais de saúde. Nós vimos aí, a imprensa noticiar, centenas ou milhares de profissionais de saúde estão sendo afastados por problema de saúde e milhares de voos comerciais no mundo inteiro foram cancelados, porque pilotos, aeromoças, profissionais que trabalham nos aviões estão contaminados e também estão sendo afastados. E no Brasil e no mundo inteiro, muita atividade econômica sendo paralisada, porque mesmo sendo a gripe ou o Covid, as pessoas têm que se ausentar do trabalho. Essa gripe é grave e ela afasta as pessoas 3, 5, 10 dias do trabalho, e isso vai prejudicando toda a cadeia econômica. Governador Rui Costa, falando aqui das novas medidas, né, redução do público em eventos de 5 para 3 mil pessoas e também os bares e restaurantes que devem agora pedir dos clientes a carteirinha de vacinação. Quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui na cidade de Aratu, governador. Eu que agradeço a oportunidade, renovando, vá lá, se vacine e nos ajude, faça essa corrente do bem a favor da Bahia, a favor da economia, a favor do seu emprego, do bem-estar das pessoas e da vida das pessoas. Contamos com você, vá se vacinar, é a única solução que nós temos. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Daniela Mazé, ao vivo.